Olá, turma! Vamos iniciar a videoaula de correção dos exercícios do volume 4, páginas 67 a 73. O primeiro exercício é o exercício de aprendizagem número 6, e é um exercício da UFMG e pede para que vocês observem a figura. Essa é a figura de uma raiz. Nela a gente tem 4 regiões identificadas, 1, 2, 3 e 4. O crescimento e a absorção ocorrem respectivamente nas regiões indicadas por. Então, na figura, o número 1 vai indicar a zona suberosa da raiz axial, que é a região que vai possuir as raízes secundárias, originárias da raiz principal, e tem como principal função a fixação da raiz ao solo. Já o número 2 indica a zona pilífera, que é a região rica em pelos e que é efetivamente responsável pela absorção de água e de sais minerais. O número 3 ele vai indicar a zona lisa, que é a região onde as células, por estímulo hormonal, vai sofrer alongamento, então está diretamente relacionada ao crescimento. Já a porção 4 vai indicar a coifa, que é uma estrutura de proteção do tecido meristemático, né, lá na extremidade da raiz. Então, né, respondendo ao critério crescimento e absorção, o gabarito ideal seria a letra D, 3 e 2. O próximo exercício é o exercício de aprendizagem 7, lá da página 70. É um exercício adaptado da Universidade Federal de Pernambuco, e ele coloca o seguinte: o caule, estrutura adaptada à função de sustentação da planta e condução de seiva, pode se apresentar sob diferentes tipos morfológicos. Com relação a esse assunto, julgue as afirmações feitas a seguir e assinale F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras. Então, a gente consegue observar aí diferentes tipos de caule, né? Então, em A, temos caule aéreo e ereto, conhecido como colmo, cujas folhas emergem de sua extremidade superior. Então, essa alternativa é falsa. Por quê? Porque a figura A representa um caule aéreo do tipo estipe. 2. Em B, temos um caule subterrâneo, o rizoma, que se desenvolve paralelamente à superfície e de onde podem emergir folhas aéreas, como acontece em samambaias e bananeiras. Essa afirmativa está verdadeira, já que os rizomas crescem efetivamente de maneira horizontal no interior do solo e muitas vezes eles podem armazenar substâncias nutritivas. 3. Cladódio, C, é um caule aéreo, achatado e verde, com crescimento indefinido, observado em alguns cactos, como a palma ou o figo da Índia. Essa afirmativa está verdadeira, já que os cladódios efetivamente são eretos, em forma de fita ou achatados, são verdes, indicando que eles são clorofilados e são ricos em parênquima aquífero. 4. Em D, ilustra-se um tipo de caule que armazena nutrientes, e no qual cada camada equivale a um bulbo simples. Essa afirmativa está falsa, porque a letra D representa uma cebola, que é um caule, né, que tem, na verdade, um caule subterrâneo, no qual todas as camadas formam um único bulbo, né? Então, o bulbo é único na cebola, ok? 5. Representa um caule aéreo, rente ao chão, chamado estolho, que, de espaço em espaço, apresenta gemas que formam raízes e folhas, ou mesmo uma nova planta. É o caso do morangueiro e da grama comum de jardim. Essa afirmativa está verdadeira, né? Já que os estolhos são caules rastejantes que crescem paralelamente ao chão e se reinserem no chão, formando raízes e folhas em decorrência da presença de gemas. O exercício de aprendizagem 8, ele fala o seguinte: marque a alternativa correta com relação ao órgão folha. Eu estou falando da folha. A folha é a expansão lateral e laminar do caule com crescimento limitado? Essa afirmativa está correta, já que as folhas são órgãos clorofilados que possuem principal função
a realização do processo fotossintético e dela, né, e elas, na verdade, né, vão se originar a partir de protuberâncias laterais, né, do caule, que a gente chama de primórdios foliares, que estão lá na região dos nós. B. Folhas compostas são aquelas que surgem de ambos os lados do caule? Não, né, já que folhas compostas são aquelas que têm o limbo dividido em folíolos, né? Então, quando a gente tem o limbo repartido em vários folíolos, a gente tem uma folha composta. C. Filotaxia é a relação do formato da folha com o caráter taxonômico. Errado, né? Por quê? Porque filotaxia é a classificação das formas e da disposição e organização das folhas no caule de uma planta. Então, na classificação botânica, a gente usa chaves que vão analisar como que essas folhas vão se dispor no caule. Se elas são paralelas, antiparalelas, se existe uma rotação nessas folhas de forma que uma não faça sombra sobre a outra. Esse ramo a gente chama de filotaxia. D. Catáfilos é o nome dado às folhas típicas de palmeiras, constituídas de limbo bastante fenestrado. Errado, né? Já que catáfilo é uma folha aclorofilada que vai proteger a gema apical de caules subterrâneos do tipo bulbo. E uma folha é dita completa quando possui bainha, pecíolo e folíolos. Errado, né? Por quê? Ela vai ter bainha, pecíolo, o limbo, né? Como integrantes aí, né? De uma folha completa. O exercício de aprendizagem 9 é um exercício da Unicamp. Então, ele fala o seguinte: frutos carnosos imaturos são, na maioria, verdes e duros. Durante o amadurecimento, ocorre a decomposição da clorofila e a síntese de outros pigmentos, resultando em uma coloração amarela ou avermelhada. Com o amadurecimento também ocorre o amolecimento devido à degradação de componentes da parede celular e aumento nos níveis de açúcares. Qual a vantagem adaptativa das modificações que ocorrem durante o amadurecimento dos frutos carnosos? A vantagem é que, quando os frutos carnosos amadurecem, eles vão se tornar coloridos, moles, adocicados, que vão, então, favorecer a atração de animais que vão ingerir esse fruto e ajudar na dispersão das sementes no meio ambiente. B. De que estrutura da flor se origina a porção carnosa de um fruto verdadeiro? Então, um fruto verdadeiro ele vai se originar a partir do desenvolvimento do ovário da flor, do ovário, tá? C. A maçã, apesar de carnosa, não é um fruto verdadeiro. Explique de que estrutura ela se origina. Então, a parte comestível da maçã é um pseudofruto, que vai se originar a partir do receptáculo da flor. O exercício de aprendizagem 10, ele já pergunta o seguinte, olha que é um exercício da PUC Minas. O processo reprodutivo envolvido na origem de frutos sem sementes é, então, A, neotenia, B, partenocarpia, C, pedogênese, D, poliembrionia, E, cissiparidade. Então, gente, originar fruto a partir de óvulo não fecundado, ou seja, não vai haver, então, a formação de sementes, é em decorrência da partenocarpia. Então, vamos trabalhar os outros conceitos. Neotenia é a fecundação que acontece na fase larval de salamandras, por exemplo. Pedogênese é uma partenogênese realizada na fase larval, não é o caso do fruto, que ele já está maduro. Poliembrionia é a formação de mais de um embrião a partir de um único zigoto. É o caso, então, da origem de gêmeos monozigóticos, como, por exemplo, na gestação dos tatus, que sempre nascem 4, todos do mesmo sexo, porque eles são gêmeos monozigóticos. E a cissiparidade é um processo de reprodução assexuada, que ocorre, por exemplo, em muitas espécies de protozoário. Em determinado momento da vida, ele está num ambiente propício, ele vai duplicar de tamanho e se divide ao meio e dá origem a 2 indivíduos independentes. Então, o gabarito ideal para essa questão seria a letra B,
que cita a partenogênese. Perdão, a partenocarpia, né? Que é um mecanismo de partenogênese. Com isso, então, a gente finaliza essa segunda videoaula de correção dos exercícios. Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima oportunidade.